Olá, bem-vindos ao Papel do Figurino no Audiovisual. É um curso aqui do Claquete Digital. Estamos falando sobre figurino, a inserção dele na direção de arte, qual é o papel do figurino no audiovisual, o que é figurino, afinal de contas, a diferença dele para moda, enfim, um pouquinho de tudo. Vamos abordar aí um pouco sobre esse tema que é tão caro dentro do cinema como um todo, né? De obras audiovisuais como um todo. Eu sou Carol Donato, trabalho com figurino há 10 anos, já trabalhei com moda antes, sou formada na Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São Paulo, me formei em 2011, vim para São Paulo para estudar moda, sou do Rio Grande do Sul, estou em São Paulo desde 2008 e, enfim, entrei nessa área de figurino porque trabalhava com moda, né? Foi começando a chegar mais trabalhos nessa área para mim e desde então eu faço alguns trabalhos no audiovisual ao longo desses anos. Já trabalhei com TV, né? Já vesti celebridade, já trabalhei em séries renomadas, longa-metragem, já fiz teatro, espetáculos de teatro. E o figurino eu queria começar falando, olhando um pouco desse slide aqui que a gente tem, né? Falando que o figurino ele é um pouquinho de tudo, né? Ele pode ser roupa, ele pode ser personagem, a gente faz às vezes uns monstros para alguns filmes, ele pode ser uma pessoa real, né? E aí o figurino ele vira um pouco de styling, que existe uma diferença entre figurino e styling, a gente vai abordar também essa diferença. E, enfim, o figurino ele abrange um pouco de tudo, né? Desde roupas a objetos vestíveis também. Então, o figurino ele também pode ser uma época de agora, ou ele pode ser uma época antiga, ele pode ser uma representação de um sentimento, uma representação de um pássaro, de algo da natureza, ele pode ser uma representação pictórica de algo que já existe, ou pode ser, basicamente, uma super-heroína, né? Que a gente tem que desenvolver esse figurino do zero, por exemplo. O figurino também pode ser uma pessoa indo trabalhar, né? Uma pessoa em casa, pode ser a representação de uma pessoa que já existiu. Enfim, o figurino, ele aborda de um tudo. E aí, também um pouco falando da minha história, né? Eu já trabalhei com moda, o que vocês estão vendo aí são todas criações minhas, então eu já fui estilista também, né, antes de trabalhar com figurino, e trabalhando com figurino também, já tive marca de roupa, já trabalhei para outras marcas de roupa, enfim. É importante que o figurinista tenha conhecimento de moda, acessórios, tecidos, composição de cor, styling, que tenha esse conhecimento técnico de roupas mesmo, para poder trabalhar com figurino e para poder, né, atender melhor os seus clientes. Então, vamos começar. Módulo 1, introdução. Bora lá. O que é figurino, então? O figurino é contar uma história, né, através da roupa. Diferente da moda, ele não é pensado para venda, né? A moda, ela é pensada num público-alvo e é pensado numa coleção para venda. O figurino, não. Ele não é uma coleção, ele não é feito em grande escala, a menos que seja pedido que seja em grande escala. Mas, diferente da moda, então, a roupa ela não é pensada num público-alvo específico. O figurino é uma forma de comunicação não verbal, assim como todas as roupas que nós, na nossa vida, usamos. A primeira comunicação que a gente tem com o mundo, ela é não verbal. É através do nosso corte de cabelo, da maquiagem que a gente usa, das roupas que a gente escolhe. Quando a gente escolhe uma roupa de manhã para sair, a gente quer comunicar alguma coisa para o mundo. Que você
conservador, que você é irreverente, que você não liga pra moda muito. Cada escolha de roupa que a gente faz, a gente quer comunicar alguma coisa. E o figurino não é diferente. Ele é uma forma de comunicação não verbal que vai ajudar, junto com a direção de arte, a materializar esses personagens em uma obra artística, tá? Que tipos de obras que vão utilizar o figurino? Pode ser um longa ou um curta-metragem, uma peça de teatro, uma dança, uma apresentação musical, um programa de TV, um show, né? Aí você tem, por exemplo, um artista, aí você tem o styling de um artista, né? Um programa de TV, um filme publicitário, figurinos 3D para a realidade virtual. Não só figurinos 3D para a realidade virtual, mas, por exemplo, a gente tem aí um jogo, né? Quando você tem um jogo, todos os personagens têm roupas, né? Eles estão vestindo roupinhas. E essas roupinhas foram pensadas por alguém. Aquilo é um figurino, que ele não existe real, né? Ele não é físico, mas ele tá ali, ele existe. E ele quer representar, ele vai ajudar a representar esse personagem, a caracterizar esse personagem e ao público identificar a história desse personagem, as características desse personagem, enfim. E isso, na vida real, né, na realidade, não virtual, acontece da mesma maneira. O figurino, junto da direção de arte, ele ajuda a contar a história de um roteiro. Então, vamos lá, gente. Como é que é o trabalho do figurino, tá? Basicamente, isso que a gente escolheu aqui é uma coisa um pouquinho mais completa, digamos assim. Não necessariamente é assim sempre. Às vezes, não vai ter todos esses processos, esses passos. Depende muito da obra audiovisual. Mas, basicamente, numa obra audiovisual, como um longa-metragem, como uma série, um curta-metragem, uma publicidade, normalmente é assim, tá? Então, a gente tem a leitura do roteiro. O roteiro ele é escrito, né, por um roteirista, né? Então, a gente tem a leitura do roteiro. Depois de ler o roteiro, a gente faz a decupagem dos personagens. A gente decupa os personagens, né? Entende quantas R's, que a gente chama de R. Quantas R's tem o personagem? Ou seja, quanta R é roupa, né? Quantas roupas tem esse personagem? É um personagem que ele vai aparecer ao longo do filme com 10 roupas, digamos. Dentre essas 10 roupas, a gente vai entender. É dia? É noite? É um trabalho que ele está indo? É uma festa de aniversário? É uma formatura? Ou é uma roupa que precisa ser dupla, digamos. Tem uma cena de luta. E aí, essa roupa, se for rasgada nessa cena de luta, ela precisa ser dupla. Então, a gente tem toda essa decupagem das R's dos personagens, tá? Decupagem do personagem e da R do personagem. A partir dessa decupagem dos personagens, a gente tem, depois, posteriormente, um passo que é muito importante, que é o orçamento. Quanto que a gente vai precisar de dinheiro para fazer esse figurino desse filme, desse longa, dessa publicidade, enfim. A partir disso que a gente tem o orçamento montado, né, de figurino, a gente tem o orçamento de equipe também. Então, a gente monta a equipe a partir da demanda do roteiro, a partir da demanda do projeto, né? Então, a gente tem, depois da montagem de equipe, a pesquisa de referências, monta a equipe e tal. Vamos começar a fazer o trabalho, a gente vai ter a pesquisa de referências. O que seria a pesquisa de referências? A pesquisa de referências nada mais é do que a gente tentar mostrar para o cliente ou para o diretor, né? Primeiramente para o diretor de arte, para o diretor e depois, posteriormente, para a agência e cliente numa publicidade ou para o diretor de arte e apenas para o diretor quando é um longa-metragem, né? Mostrar para eles o que a gente entende desse personagem. Eu pego referências imagéticas, tá? Que a gente vai tentar aproximar o mais próximo possível daquela referência na nossa realidade. Esse personagem, eu coloquei aqui que ele usa uma blusa vermelha. Ele é um personagem que usa muito vermelho. É uma mulher muito exuberante, que usa muito vermelho e acessórios dourados, digamos. Então, a gente vai buscar referências, né, para identificar esse personagem, para ajudar a contar o que a gente quer passar nesse personagem, né, para o diretor de arte e cliente, agência, caso tenha, né. E aí, a gente vai montar o mood board. O que é a montagem do mood board? Ou board, né? É
é esse personagem. A gente olhar para esse personagem e identificar. Nossa, tá. É uma mulher exuberante que tem uma sensualidade aflorada. Ela usa muito vermelho, decote, muitos acessórios dourados, salto alto, digamos. Então a gente monta o mood board dessa persona, né? E aí, uma vez aprovado esse mood board, a gente vai para a pesquisa de campo, que é basicamente tentar encontrar roupas similares a esse mood board que a gente montou. Aí, depois que a gente faz essa pesquisa de campo, a gente vai fazer a produção das peças. O que é a produção das peças? Nada mais é do que a gente comprar as peças ou alugar em acervos essas peças de roupa, tá? Existem acervos de figurino que tem essas peças disponíveis para locação. Então, a gente não vai comprar necessariamente todas as peças, a gente pode alugar essas peças de roupa. Depois disso, a gente tem, uma vez que a gente pegou, coletou, produziu essas peças, a gente vai para a produtora, enfim, e vai fazer uma prova de roupa. A gente chama o ator para fazer essa prova de roupa. Na prova de roupa, a gente vai entender o corpo do ator que vai materializar esse personagem. A gente vai entender se o ator concorda também com esse personagem, porque o ator leu o roteiro, ele que vai materializar esse personagem. Então, ele precisa também fazer parte desse processo de materialização da persona através da roupa, né? Muitas vezes essa troca ela acontece na prova de roupa, então é muito importante a prova de roupa acontecer. Por exemplo, de um longa-metragem, de uma série, a gente precisa fazer uma prova de roupa extensa. Ou seja, é do guarda-roupa inteiro daquele personagem. É como se a gente montasse uma pessoa que não existe. Então a gente monta um guarda-roupa para ela. Quantos dias ela vai passar, né? Como se fossem vários dias dentro da vida daquele personagem. Então a gente precisa montar um guarda-roupa. Dia, noite, ocasiões especiais, um date, uma festa, ir para o trabalho, ficar em casa, pijama, dormir, várias roupas. Aí depois a gente faz uma prova de roupa desse guarda-roupa e depois a gente vai para o planejamento das R's do personagem. R1, digamos que o roteiro comece com a pessoa em casa preparando um café da manhã. Então, a R1 desse personagem, a roupa 1, que vai aparecer na tela, é uma roupa de casa. É uma roupa, pode ser um pijama, pode ser uma roupinha de casa, pode ser um hobby que ela colocou em cima do pijama e tal. Então, a gente faz o planejamento das R's, R1, R2 e tal. Depois disso, que a gente fez esse planejamento, a gente separa essas roupas, nomeia elas, embala elas junto com os acessórios, junto com um sapato, junto com óculos que ela for usar, junto com um brinco, embala inteirinha essa R. E a gente vai para o set de filmagem. E aí a gente tem o acompanhamento do set de filmagem, ou, por exemplo, numa peça de teatro, a gente vai para os ensaios de teatro. O ensaio de teatro, a gente faz o ensaio com as peças de roupa, muitas vezes. Existem ensaios sem as peças de roupa e ensaios com as peças, né? Nos ensaios de teatro que a gente faz com as peças, normalmente é mais próximo um pouco da estreia da peça, tá? Estreia da peça, estreia da apresentação, estreia da ópera, do espetáculo de dança. Quando a gente tem uma peça de teatro, por exemplo, a gente faz a leitura do roteiro, né? No audiovisual. Numa peça de teatro, a gente lê essa peça de teatro, mas a gente acompanha os ensaios dos atores para entender o que eles fazem em cena, né? Muitas vezes a gente tem isso no audiovisual, numa peça publicitária ou num longa-metragem, a gente tem o storyboard, que ajuda a contar. O que é o storyboard? É cena a cena desenhado. Isso eu acho muito louco, gente. É um cena a cena desenhado. Vocês já devem saber sobre isso, porque vocês estudam no claquete, então vocês sabem o que é um storyboard. Esse cena a cena desenhado, a gente olha e fala assim, entendi, esse personagem vai pular. Entendi, esse personagem vai dançar. Entendi, esse personagem só vai estar caminhando, tudo certo. Bom, numa peça de teatro, num espetáculo de dança, por exemplo, a gente tem que entender quais movimentos esse ator vai fazer. Nossa, vai ser um rodopio. Nossa, não, esse ator ele faz várias cambalhotas. Eu preciso de um figurino adaptado para este ator. Enfim. Então, a gente tem esse acompanhamento do set de filmagem ou dos ensaios da peça de teatro, né?
Depois disso tudo, a gente vai, veste todo mundo. Essa R vai morrer em algum momento, a gente chama, essa R morreu. Então, né, vai para a lavanderia, né, depois que essa R não será mais usada, a roupa não será mais usada, e a gente faz a devolução das peças para os acervos de figurino, ou, quando é uma compra, a gente faz para a produtora que fez esse filme publicitário ou longa, ou a produtora que fez essa peça de teatro, a gente devolve para a produtora as peças compradas e devolve para os acervos de figurino as peças alugadas, tá? E aí, depois de tudo isso, a gente tem que fazer a prestação de contas do que foi gasto, quanto foi gasto, se teve algum estouro de verba ou não, enfim. Basicamente, esse é o processo, trocando em miúdos rapidamente, tá? Como que é uma equipe de figurino? A gente tem a figurinista, tá? Eu sou figurinista, já passei por vários cargos dentro do figurino. Hoje eu sou figurinista, então eu sou a cabeça de equipe. Eu sou quem vai ler o roteiro e desenvolver o conceito artístico do figurino. Eu que vou atrás de fazer o mood board, de montar o que eu entendo desse personagem. Eu vou montar esse personagem, né? Imageticamente. Aí depois a gente tem a coordenadora de figurino. Muitas vezes a gente não tem coordenadora de figurino, é só para quando é um projeto um pouco maior, tipo um longa, uma publicidade muito grande, a gente tem um coordenador. É uma função mais recente, é quem vai ajudar a figurinista a montar a equipe e fazer o planejamento das diárias de filmagem. Prova de roupa, vai cuidar do transporte, das folgas de equipe. É uma pessoa que faz toda a coordenação do projeto, tá? Para aliviar para o figurinista pensar mais no artístico e a coordenação pensar nessa parte de coordenar mesmo. Equipe, diários de filmagem, provas de roupa, quanto que tem de verba, tal. As assistentes de figurino vão ser responsáveis para acompanhar junto da figurinista as provas de roupa, vão organizar o guarda-roupa dos atores, vão conferir a continuidade e organizacional geral. O que é a continuidade? A continuidade é, por exemplo, assim, digamos que tem uma R, a R1 que eu falei, né? Essa R1 vai ser, a personagem vai estar fazendo o café da manhã, de hobby, na cozinha dela. Ela vai sair da cozinha e vai para a sala. Digamos que a cozinha é em uma casa, né? Filmada numa casa. E a sala é filmada em outra casa, porque a sala da casa inicialmente, que foi alugada, não condizia com o personagem. Então, a gente teve que fazer a cozinha num lugar e a sala em outro. Então, se ela vai sair da cozinha e ir para a sala, muitas vezes isso vai ser filmado em diárias diferentes. E no dia 1, a gente vai filmar a cozinha. No dia 10, a gente vai filmar a sala. 10 de filmagem, digamos, né? O que é a continuidade? Eu preciso que a personagem esteja exatamente igual, saindo da cozinha e entrando na sala, em outra casa. Pensa. Então, eu preciso verificar todos os acessórios, os anéis estão nos dedos corretos, o relógio está no braço certo, as pulseiras, a gola, o cabelo. Isso é maquiagem, mas isso também, né? A gente conversa muito com maquiagem, caracterização, né? Figurino, pra gente conversar. A gente faz parte do mesmo departamento de direção de arte. Então, a gente precisa conversar que seja coerente, né? A roupa com o cabelo, com a maquiagem, enfim. E a continuidade, ela vai olhar para todos esses detalhes se estão exatamente iguais, tá bom? A função do produtor de figurino vai ser quem vai para a rua produzir, ou seja, vai comprar tecido, vai fazer contato com marcas parceiras para fazer parcerias, vai comprar os suprimentos básicos de figurino, linha, agulha, alfinete, vai ser a pessoa que vai nos acervos de figurino alugar roupa, vai comprar roupa, enfim, é a pessoa que está na rua fazendo essa produção do figurino. Controller. O controller também é para funções que são maiores de figurino. Tipo, isso basicamente é como se fosse um projeto. Estou mostrando todas as funções dentro de um projeto maior de figurino. Então, num longa, a gente vai ter, num longo de uma série, numa novela, a gente vai ter todas essas funções. Num projeto publicitário que é mais rápido, menor, a gente não vai ter todas essas funções, tá? A gente vai ter, por exemplo, figurinista, assistente e a camareira. Figurinista, assistente, o produtor e a camareira. Enfim. Mas num longa a gente vai ter todas essas funções. Então, o controller é uma função
que é muito pouco utilizada, mas ela é muito importante, que é basicamente vai cuidar do financeiro do projeto. Às vezes um projeto é muito grande e a gente vai ter, sei lá, 150 mil reais para produzir um longa, né? Um figurino de um longa. São muitos personagens, é muito dinheiro para controlar e muitas vezes vai sobrecarregar a equipe se não tiver um controller para fazer planilha de gasto e incluir cada gasto que foi gasto na rua, com roupa, com tecido, com suprimento básico de figurino, fita crepe para botar nome nas coisas, enfim. Então essa função, ela é pouco utilizada muitas vezes, mas muito importante. Os camareiros são os nossos melhores amigos. Eles vão ser responsáveis por acompanhar o set de filmagem, vão vestir os atores, vão organizar o camarim, vão tomar conta do estado das roupas em geral. Muitas vezes o camareiro também ajuda a tomar conta da continuidade, a organizar o guarda-roupa, a fazer a lavanderia das peças. Às vezes é uma coisinha que sujou num set de filmagem. Sei lá, o ator tá tomando uma xícara de café e derramou sem querer. Então o camareiro vai lá e vai lavar, vai passar essa roupa de novo. Ele é responsável por fazer toda a passadoria das peças, entendeu? Enfim, o camareiro é quem toma conta de fazer a vestimenta dos atores, de passar as peças. É essa função que ele vai desempenhar, tá? Aí a gente tem costureiras e bordadeiras também. Muitas vezes não precisa, em alguns casos sim, em alguns casos não, depende muito do projeto. O figurinista e o coordenador de figurino vão entender as demandas, né? E aí entender quais são as funções que vão precisar dentro do projeto. Então, as costureiras e bordadeiras, às vezes elas vão ser fixas em um projeto, às vezes tem muita quantidade, né? Não todo projeto precisa, tá? Por exemplo, eu fiz parte do Show dos Famosos, um quadro que era do Domingão, do Faustão ainda. Eu era ainda assistente de figurino, e eu cuidava da parte figurinista assistente, chama na Globo. Eu cuidava da parte do ateliê. E às vezes, dependendo, eu ia pra rua também. Então eu cuidava das costureiras e bordadeiras. Tinha gente fixa lá. Então a gente tinha um ateliê de costura e bordado dentro da Rede Globo, aqui em São Paulo. Por quê? Porque era uma demanda muito grande de confecção de figurino. Então a gente tinha mesa de corte, máquina de costura, manequim, muito adereço, muitas coisas para fazer bordado, para pregar botão, uma quantidade imensa de tecidos que a gente comprava, estocava, enfim, é isso. Então, as costureiras e bordadeiras, elas vão ser, às vezes, fixas em um projeto, às vezes, terceirizadas. A gente vai mandar fazer isso na casa da costureira, no ateliê da costureira. Elas constroem as roupas solicitadas pelo figurinista, dão acabamento e, eventualmente, bordam, dependendo da necessidade, né? Junto com as costureiras e bordadeiras, a gente tem os aderecistas e os envelhecistas. Vamos lá, o que é um envelhecista, Carol? Aderecista é quem constrói adereços, cabeças, máscaras, chapéus. Envelhecista é a pessoa que dá uma carinha de vivida na peça. Digamos, tá? Tive que comprar uma peça de roupa na Zara. É nova, certo? Mas quem vai usar essa peça de roupa é uma pessoa do interior do Mato Grosso que trabalha no plantio de soja, sei lá. Essa pessoa ela não vai estar com uma roupa super nova, muitas vezes. Ela trabalha no campo, então a gente precisa... Esse personagem que trabalha no campo, a gente precisa dar uma carinha na roupa de usada. Então, a gente dá uma carinha de vida nela. Então, a gente tem pós de envelhecimento específicos. Materiais como pastinhas de envelhecimento específicos. Às vezes, a gente usa pó de café. Às vezes, a gente usa... a gente lava a peça, a gente lava ela umas 3, 4 vezes, coloca no sol, deixa ela um pouquinho mais com cara de vida. A gente dá uma vida, a gente chama de vida para a peça. Né? Então, a gente envelhece a peça. Existem pessoas especializadas nisso, né? Muitas vezes elas fazem outras coisas, além de envelhecimento, elas fazem adereços, bordam, costuram e tudo mais. Mas, às vezes, elas são contratadas, dependendo do projeto, apenas para fazer o envelhecimento da peça, tá? Tem projetos que precisam disso, né? E o aderecista é a pessoa que vai fazer, por exemplo, o aderecista trabalha muitas vezes numa escola de samba, né? Eles vão fazer as cabeças de carnaval, costado, vão fazer bordados também, vão fazer máscaras, vão fazer chapéus,
vão fazer adereços nas roupas, colares, de um tudo. O aderecista faz de um tudo, tá? Ele é responsável por fazer o adereço das peças, tá bom? Bom, minha gente, esse foi o módulo 1. Espero que vocês tenham gostado, tá? Continua aqui com a gente tá indo pro módulo 2. Daqui a pouquinho eu volto.